Hoje eu quero falar com você sobre questões e problemas psicológicos e questões e problemas psicoemocionais e qual a diferença entre os dois. Bom, a palavra psicologia teoricamente viria de psique, que seria entendido como, no grego mais antigo, borboleta, ou na sequência, no grego mais moderno, passado alguns estudos filosóficos, especialmente os estudos de Platão, seria alma. E logos, que vem da onde vem a palavra logia, seria estudo. Bom, a partir desse conceito, a ideia de psicologia teria então na sua formação das palavras, né, na formação morfológica e sintática das palavras, teria então o conceito da ideia de o estudo da alma. No entanto, se você observar o estudo científico da psicologia, você vai notar que a psique ou a psique, ela está muito mais relacionado à questão do subjetivo. Se você pegar, por exemplo, o objeto da ciência de estudo da psicologia, está mais relacionado ao estudo do subjetivo que cada ser carrega e, portanto, a percepção de que cada ser ele é diferente um do outro, portanto, individual e único. Assim dizendo, então, eu posso dizer sem nenhuma dúvida que o estudo da psicologia não é o estudo nem da borboleta e nem da alma, mas sim o estudo do subjetivo do ser humano. Portanto, isso seria o melhor conceito mais moderno para a psicologia. Bom, as questões psicológicas estão muito ligadas às questões que são subjetivas, portanto, ou seja, cada indivíduo interpreta e sente de maneira diferente. E desse modo, a psicologia começa a lidar com questões que são muito da cabeça da pessoa. E aí vem termos muito populares e até equivocados que dizem o seguinte: não, isso é coisa da sua cabeça. Como se a situação que a pessoa está sofrendo não fosse real ou como se o problema não existisse. E ainda diz: não, isso é psicológico. São termos populares que querem dizer do tipo: isso não é físico, isso não é orgânico, isso não é algo que acontece no seu corpo. Ainda que existe um desconhecimento muito forte de que o corpo ele psicossomatiza, ou a mente psicossomatiza no corpo as questões da própria mente, e com isso a pessoa sofre do mesmo modo. Então esse termo, esse é problema psicológico, isso é uma questão psicológica, ele fica muito dentro da questão subjetiva. E do ponto de vista prático-filosófico, ele vai perdendo um pouco seu sentido à medida que as pessoas começam a tratar essa questão de uma maneira tão eu diria, tão sem compromisso com o sofrimento do outro. E eu não me refiro aqui aos profissionais que se dedicam a essas pessoas para ajudá-los, porque essas pessoas que estão se dedicando como profissionais estão buscando fazer o seu melhor com os recursos e ferramentas que têm. Mas eu falo de um conceito popular de que o problema psicológico ele não é verdadeiro, de que o problema psicológico ele não é real, de que o problema psicológico não faz a pessoa sofrer, de que o problema psicológico não é físico e não é orgânico, por isso ele não existe. E não existe maior engano nesse tipo de coisa do que essas palavras e frases populares. O problema psicológico, ele não só existe, mas ele atinge o corpo, daí a palavra psicossomatia. Ele não só existe, mas faz a pessoa sofrer. Ele não só existe, mas faz a pessoa viver experimentos difíceis. E daí eu prefiro então o termo psicoemocional, porque ele se refere a psico, mente, emoções e sentimentos. E eu penso que essa palavra psicoemocional, ela expressa muito mais o subjetivo de cada um ser humano do ponto de vista mais concreto da sua própria existência do que a palavra psicológico. Por isso que eu sempre falo de questões e problemas psicoemocionais, porque eu me refiro a questões que o ser humano carrega e problemas que muitas vezes ele tem que enfrentar no mundo psico emocional, onde fantasias e realidades se confundem e onde todas as questões, tanto seus príncipes quanto monstros, se referem a ele próprio. E desse modo, nós colocamos uma importância real às coisas. E eu prefiro esse termo porque esse termo se refere a coisas concretas, como pensamentos, emoções e sentimentos, que mesmo estando no mundo da abstração, eles têm influência sobre nossos comportamentos, estímulos, decisões e ações práticas da vida. E de modo que a pessoa começa a compreender que as questões psicoemocionais são reais e afetam os seres humanos o tempo todo.
Então qual a diferença de psicológico e psicoemocional? É porque psicológico está bem dentro do subjetivo, ou seja, é dizer que aquela pessoa, quando toma um remédio, por exemplo, ela sente uma reação que seja psicológica, criada pela própria mente dela, e que está bem dentro do subjetivo da ação, e que, mesmo tendo um objeto que é o remédio, em que ela projeta determinadas reações para com esse remédio, e se essas reações forem negativas, isso é um nocebo, e se essas reações forem positivas, portanto um placebo, ela está criando um aspecto psicológico de autoilusão da própria mente. Quando você se diz a questões psicoemocionais, você está se referindo a fatos mais concretos, de coisas que acontecem na vida do ser humano, como, por exemplo, uma discussão numa relação, um problema de relacionamento afetivo, uma situação que envolve depressão, ansiedade, pânico, fobia e que tem suas configurações não só no mundo dos pensamentos, emoções e sentimentos, mas tem suas configurações no mundo real das relações e também no mundo dos sentimentos e da mente, desses pensamentos, emoções e sentimentos que atingem o corpo da pessoa com sintomas físicos bem reais. Daí eu fazia essa boa distinção entre questões e problemas psicológicos e questões e problemas psicoemocionais. Resumindo, as questões psicológicas estão no subjetivo daquilo que se interpreta, daquilo que a pessoa carrega e que dificilmente é concretizado ou consegue se concretizar e materializar no conceito prático. E que tem muito a ver com aquela coisa do psicológico, aquela coisa do que a pessoa criou dentro de si. Não que as questões e problemas psicoemocionais não andem nessa linha, mas elas passam muito mais para a questão prática da realidade concreta da existência do ser humano, no que se diz respeito a tudo que a mente, pensamentos, emoções e sentimentos causam na vida prática, nos comportamentos, nas relações e bem como nos sintomas do corpo, buscando então tratar esse sofrimento que o ser humano carrega. Se você quer mais informações sobre isso, visite o meu site darcosouza.com e as minhas redes sociais que estão todas disponíveis lá para você visitar também e entrar em contato comigo. Até já!